Testemunho do ex-maçom Kevin Stewart, ano de 2015, Inglaterra. Narração Tânia Nery. Eu sou um ex-maçom que chegou ao penúltimo grau da maçonaria. Apesar dos bens materiais que eu possuía, eu não conseguia todas as mulheres que eu queria. Eu queria mulheres de família rica, mas elas não se importavam com aquilo que eu tinha. Essas mulheres tinham muito dinheiro. Eu fazia rituais e feitiçaria para elas gostarem de mim. E todas que eu fiz ritual se apaixonaram por mim. Somente uma mulher que não se apaixonou por mim foi a Susan. Os meus feitiços nunca atingiam ela. Quanto mais eu jogava feitiços de amor, mais ela se afastava de mim. O Espírito Santo que está na vida dela repudiava a vida que eu levava. Ela é uma cristã fervorosa e tinha imunidade contra os meus feitiços. Ela olhava para o meu rosto e não queria chegar perto, tão mergulhado nas trevas que eu era. Ela não sabia da minha vida, nem que eu era maçom. Mas a luz da vida dela não combinava com as trevas da minha vida. Eu só consegui conquistar a Susan quando eu me tornei um homem de Deus. Ela não sabia da minha conversão e enxergou a luz do Espírito Santo em mim e se aproximou. Eu já tinha renunciado a tudo e me consagrava todos os dias. Eu fazia jejum pela manhã, me preparando para o ministério. Susan enxergou a luz de Deus na minha vida. E hoje somos casados e estamos felizes crescendo juntos na graça. Eu vou relatar a minha caminhada até chegar a Jesus. Eu morei na Inglaterra, participei da maçonaria escocesa. Conheci pessoas importantes como políticos, juízes, médicos, advogados e empresários. Eu era um maçom que fazia rituais satânicos. Eu fazia até reunião dentro da loja maçônica. Eu invocava Satanás para passar informações. Um espírito maligno possuía o corpo da pessoa dentro da loja maçônica e passava uma mensagem do inferno. Vários políticos de partidos rivais estavam juntos na mesma loja. E aquele espírito mau dizia para eles não brigarem, porque qualquer um que ganhar estará a serviço das trevas. Aquele demônio prometeu dar poder e fortuna a todos os políticos que trabalharam para Satanás. A primeira mensagem daquele demônio, que possuía o membro, foi de doutrinar os estudantes das universidades e faculdades. Construir um grupo de rebeldes usados para os propósitos malignos dentro das escolas e faculdades. Hoje tem muitas faculdades de parapsicologia, biogenia e outras que contradizem a Bíblia. A segunda mensagem foi de fazer lavagem cerebral nas mentes das crianças e adolescentes, através dos livros escolares, mentir sobre a criação do mundo e a origem do homem. Se você perceber, os livros de ciência anulam Deus como Criador do universo. E nenhum livro de história fala de Jesus. Todos os reis, imperadores e governadores são lembrados, mas o nome de Jesus não. A escola é uma estratégia de Satanás para doutrinar o seu filho. A Bíblia não dá ênfase que os nossos filhos tenham que ser educados por pessoas estranhas. A educação dos filhos é a dos pais. Desde o tempo de Moisés, quem ensinava as leis eram os pais. Quando Samuel nasceu, ele foi levado para ser educado no templo. E Satanás mudou isso, tirando o poder da educação das mãos dos pais e dos templos e o transferiu para as escolas. Você ensina o seu filho sobre Deus e a escola ensina que o mundo não teve um Criador. Você ensina que o seu filho veio da descendência de Adão e a escola ensina que veio da descendência do macaco.
E o seu filho ainda é influenciado pelo filho do ímpio, que estuda com ele, ensinando modos e atitudes pecaminosas. Em países da América Latina, as escolas têm os programas de educação para todos, onde filhos de feiticeiros, assassinos, ladrões, bêbados são obrigados a estudar juntos. Todas essas classes de pessoas têm filhos que estudam na mesma escola dos filhos dos cristãos. Eu não estou incluindo esses adolescentes, mas falo do perigo que um filho de cristão passa dentro de escolas liberais que cedem vagas a todos. Tenho presenciado filhos de cristãos sendo corrompidos pelos filhos dos ímpios. Os pais doutrinam os seus filhos no caminho de Jesus e, quando colocam na escola, os seus filhos se esquecem dos ensinamentos dos seus pais e se transformam em outras pessoas. Essa é a estratégia de Satanás: misturar as crianças cristãs com as ímpias para corromper. E também, algumas matérias de escola corrompem a mente e novos ateus surgem. Aqueles que têm condições financeiras nunca colocarão seu filho em escolas do governo, que aceita toda espécie de crianças. Tem escolas da América Latina que integram crianças que já foram presas por cometer crimes. Deus me deu condições para eu matricular o meu filho em uma escola evangélica. E se essa escola não cumprir a obrigação de doutrinar o meu filho na palavra, eu vou tirá-lo e pagar um professor para ensinar a ele em casa. Isso se chama proteção da família. Quem não tem condições, ore a Deus. Acompanhe seu filho nos estudos e vigie ele, porque a escola faz parte do sistema educativo de Satanás. Eu estava na loja maçônica e um demônio possuía uma pessoa. Tinha na loja donos de emissoras. O diabo falou na boca daquela pessoa dizendo: manipulem as notícias dos jornais, deixem os povos desinformados a respeito da realidade do mundo. Enganem esse povo, falem mentiras e formem as opiniões das pessoas. Convençam elas a acreditarem nos jornais. Coloquem jornais criminalistas que falem da crueldade, mortes e roubos. As crianças e adolescentes vão crescer ouvindo esses jornais e vão querer praticar os crimes mais tarde. Até os adultos que assistem esses jornais e estão com vários problemas em suas vidas, já estão com muito desgosto das suas situações. Quando eles assistem os jornais criminalistas, são inspirados a fazerem as mesmas coisas. Eles pensam que não tem nada a perder e pensam em praticar os mesmos crimes dos jornais. Somos nós que jogamos pensamentos em suas mentes. Induzimos-los a fazerem isso quando assistem os nossos jornais. Os crimes no mundo têm aumentado por causa dos jornais. Temos dado várias ideias de como matar uma pessoa. Temos ensinado a esquartejar, esfaquear, atirar, esconder os corpos mortos e enterrar para ocultar o crime. Tudo isso os nossos jornais ensinam e tem multiplicado no mundo. Temos ensinado suicídio, marido matar sua esposa, mãe matar o filho, irmão matar irmão, filhos matarem os pais, através dos jornais. Tudo isso é o nosso jornal que ensina, e as mentes doentes praticam, porque assumimos o controle mental de suas cabeças. O jornal é a escola do crime, assim como filmes, desenhos e seriados. Cada um desses ensina um tipo de pecado, como feitiçaria, roubo, sexo, vícios, depravação e morte. O demônio falou para o dono de revistas famosas que vendem bancas. Ele disse: fale das modas de roupas para as pessoas comprar. Fale das nossas invenções. Fale do sexo incentivando para as depravações. Pague os modelos e atrizes para pousarem nuas. Elas serão capas de revistas e símbolos sexuais que incentivarão os homens a comprarem.
Quem estava na loja maçônica são os donos de empresas de fábricas de alimento. E o demônio disse: faça alimentos contaminados com produtos tóxicos para destruir os órgãos vitais. Fabrique alimentos cancerígenos e com marcas e símbolos satânicos. Eu aumentei as suas riquezas. Donos de emissoras de televisão estavam naquela reunião. O demônio pediu para multiplicar os filmes, novelas, seriados, desenhos e programas com sexo, traição, morte, violência, vício nas drogas, homossexualismo e feitiçaria. Em troca, o demônio prometeu aumentar a audiência desse. O projeto de Satanás é destruir toda a humanidade. O demônio pediu para os pastores maçônicos inventarem novos movimentos sobrenaturais, novos ensinamentos teológicos e novos seminários. Todos ali faziam um pacto de aliança para cumprir o que Satanás queria. Os pastores recebiam milhões de libras esterlinas da Irmandade para financiar os projetos satânicos nas igrejas. Eu era amigo desses pastores antes da minha conversão. Esses pastores visitavam igrejas pequenas e ofereciam promessas de fazer aqueles pastores locais serem famosos e conhecidos. Prometiam fazer de suas pequenas igrejas mega igrejas. Aqueles pastores da reunião aceitaram a aliança. Eles assinaram o contrato de compromisso e receberam milhões de libras para construírem mega igrejas. Quando as suas igrejas estivessem prontas e cheias de pessoas, eles tinham que arrecadar milhões de libras para pagar os pastores maçons. Na verdade, o dinheiro era emprestado aos pastores. Eles teriam que trabalhar com a teologia da prosperidade para arrecadarem. Sem esse ensino, jamais conseguiriam levantar milhões de libras para pagarem suas dívidas. Esse grupo de maçons são os financiadores de pequenas igrejas. Eles oferecem livros evangélicos e revistas com seus ensinos para os pastores dar ensinamento ao povo. Quero dizer aos pastores de pequenas igrejas: não aceite financiamento da maçonaria. A luz não combina com as trevas. Se vocês fizerem aliança com esses homens, as suas partes serão no lago de fogo ardente, junto com eles. Eu, quando era maçom, eu não podia revelar os planos. Eu, como ex-maçom, digo a todos que não revelamos o que somos. Sempre dizemos que somos cristãos e entramos nas igrejas nos oferecendo para ajudar. Conseguir títulos de bispos, apóstolos, reverendos e pastores. Isso não é o problema para os maçons. Eles têm escolas de teologias e cursos de títulos de cargos. Quando eu estava na maçonaria, o nosso objetivo era de comprar os pastores e colocar eles para fazerem programações em rádios. Eu ajudei muitas igrejas pequenas. Em troca, eles tinham que ensinar a nossa teologia. Os nossos ensinamentos não falam contra o pecado, nem incentivam a se arrependerem para renovar a aliança com o seu Deus. Financiamos grandes construções para esses pastores de igrejas pequenas, desde que eles sigam as nossas diretrizes. Eles não podiam orar para que seu Deus não revele as nossas estratégias. Eu tinha uma editora e fabriquei muitos livros evangélicos, cheios de heresias e teologia de prosperidade. Eu pagava os autores para vender os seus conhecimentos. Satanás me passou todas as informações necessárias. Em troca, ele me enriqueceu. Pode parecer loucura, mas Satanás me propôs uma fortuna em um pacto no cemitério. Ele apareceu para mim como um cowboy e falou comigo. Eu não sei qual era a sua verdadeira identidade, se é Satã ou outro demônio. Ele se apresentou como Lúcifer. Fizemos um pacto ali mesmo. Ele apertou a minha mão. Não era um espírito. Ele disse que uma mala cheia de dinheiro estava na minha casa. Eu corri até em casa e vi uma mala em cima da minha cama. Eu não sei como alguém conseguiu entrar na minha casa e colocar aquela mala cheia de dinheiro. E assim, eu fiquei rico naquela noite. Abri um seminário de teologia para formar falsos pastores e falsos cristãos.
ensinando doutrinas sem fundamentos. Eu conheci o verdadeiro evangelho dos apóstolos, mas eu preferia manipular a palavra. Eu fiz faculdade de teologia e mestrado em filosofia cristã, mas eu não acreditava em Deus e considerava a Bíblia como um livro mitológico. Eu só acreditaria na Bíblia se eu visse Deus. Como eu não o via, eu ignorava. Já nos poderes das trevas eu acreditei, porque eu vi o demônio. Em um ritual de sacrifício, um ser de capa preta apareceu a todos na loja. O rosto desse ser estava coberto com um lenço preto. Ele se aproximou de todos, depois caminhou a certa distância e desapareceu. Os seguranças que ficaram na porta da loja maçônica disseram que não deixou nenhum estranho entrar em nossa reunião. A segurança da nossa loja é impenetrável. Todas as portas estavam fechadas e aquele ser que conseguiu entrar lá dentro, como algo invisível. Todas as informações que os demônios passaram para nós, tudo era cumprido. Um demônio que nunca se revelou para ninguém. O seu nome somente a mim ele disse. O seu nome é Sete Lua Cheia. Ele é o dono de 7 autoridades e me deu todas elas. Fiquei 7 anos fazendo esforço para conseguir as 7 autoridades. Cada ano de sacrifício, eu consegui uma dessas autoridades. Primeiro ano que consegui, a primeira autoridade foi no ano de 1990. Eu consegui o dom da prosperidade. Todas as pessoas que chegavam a mim, eu cobrava um valor da consulta e colocava as minhas mãos sobre ela. Pessoas conseguiam entrar em grandes empresas, outros se tornaram empresários. Teve pessoas que subiram de cargos em suas empresas. Um cristão que estava com a sua loja de roupas quase falida me consultou. Em poucos meses a sua loja começou a vender e o seu lucro aumentou, o fazendo abrir mais lojas. Ele não acreditava no Deus que servia e foi procurar o meu. O que ele não sabia é que o seu nome foi escrito no livro do meu mestre. Todas as almas que precisavam dos meus serviços passavam a pertencer ao demônio 7 luas cheias. Eu anotava o nome delas e meia-noite entrava na mata para entregar a lista de nomes. Ele aparecia para mim com a grande capa preta e nunca mostrou seu rosto. Todos que tinham seus nomes escritos na lista são todos que me procuraram. Se um cristão me procurou e precisou de mim, já não pertencia mais ao seu Deus, mas ao meu mestre. Eu tinha o dom da prosperidade nas mãos e dava para quem pagasse bem. Somente com esse dom eu fiquei rico. O dom da prosperidade surgiu dentro da maçonaria. Não existe essa doutrina na Bíblia, porque esse ensinamento surgiu na loja maçônica. E alguns estrategistas maçons se passaram por cristãos e levou esses ensinamentos para as igrejas. Essa teologia veio do inferno para a maçonaria e da loja foi distribuída para todas as igrejas. O que me deixa triste é a multiplicação desse ensino em várias igrejas. Como essas heresias têm ganho força nos cursos, faculdades e livros. Em 1991, eu recebi o dom da mágica do meu demônio mestre. Ele apareceu para mim e ensinou a sua mágica. Eu fazia objetos voarem, pessoas levitarem, entortava alumínio, colher pregos pelo poder da mente. Ganhei muito dinheiro fazendo essas coisas e mais clientes. Eu poderia ser um grande mágico, mas quem é da maçonaria não pode se revelar. Então eu fiquei fazendo grandes números em ocasiões particulares. Em 1992, eu recebi o dom da cura. O demônio apareceu para mim e jogou um óleo de ervas em cima da minha cabeça e por todo o meu corpo. Eu fui ungido por ele e levantado como guerreiro das trevas. Assim como Deus unge os seus, o diabo também unge os dele. Eu recebi o dom da cura e realizei grandes milagres, ganhei muito dinheiro. Curei pessoas de câncer, AIDS e doenças incuráveis. Eu fazia mais coisas que a igreja da cidade não faz. Os povos saíam enfermos da igreja e me procuravam. Eu os curava de todo mal. Eu cobrava para restaurar a sua saúde. Igrejas que fazem milagre e cobram pela cura, faz a mesma coisa que eu fazia no passado. Essas igrejas que cobram ofertas altas por causa das curas
não são de Deus. Quando Deus cura, Ele faz de graça. Jesus curou muitos enfermos na terra de graça. Jesus multiplicou os pães e deu aos pobres. Não tomou um pouco que eles tinham, iguais a alguns pastores de hoje. Em 1993, eu recebi o dom de abençoar. Eu podia profetizar sorte no casamento, namoro, noivado, finanças e outras coisas. Mas não funcionava, somente eu proferindo essas palavras. O demônio me orientou que esse dom só iria funcionar se a pessoa carregasse um objeto simbólico. Os objetos eram rosa, sabonete, água, sal, artifício que eu consagrava e podia vender. A pessoa que comprava os objetos meus, eu proferia palavras de sorte, e elas conseguiam tudo, e me procuravam para testemunhar os efeitos que tiveram em suas vidas. O que me entristece é ver que existem igrejas que trabalham com objetos sagrados igual eu fazia antes. Esses objetos que eu trabalhava eram condutores do mal. Cada pessoa que ficava com um dos meus objetos levavam consigo legiões de demônios. Elas até tinham sorte na vida, mas tudo era para a destruição de suas vidas. Em 1994, eu recebi o dom da maldição, e todos os que me desafiavam eu amaldiçoava. Teve pessoas que perderam, outros foram demitidos de suas empresas. Até cristãos que não têm o selo do Espírito Santo eram atingidos com a minha maldição. Hoje existem pastores que lançam maldições em suas ovelhas. Em 1995, eu recebi o dom da adivinhação. O demônio apareceu a mim, tocou na minha testa e a cabeça começou a doer. O demônio disse que o terceiro olho estava abrindo na minha testa. Com esse olho na mente, eu iria ler o futuro. Depois desse dom, eu sabia tudo o que se passava em cada vida. Eu tinha o dom de vidência e via visões de destruição que o próprio diabo fazia para me enganar. Eu adivinhava até o número do RG de uma pessoa, porque um espírito maligno falava no meu ouvido. Eu ganhei muito dinheiro com esse engano. Tem pastores que têm o dom de adivinhação e falam que é revelação. Tem o dom de vidência e fala que é visão de Deus. O dom da vidência só vem daquilo que o diabo quer. Ele faz ilusões óticas com falsas imagens produzidas. Eu profetizava e o diabo tinha que cumprir a profecia. Se ele não cumprisse a minha profecia, as pessoas não iriam mais crer em mim. E isso não seria bom para os planos do diabo. Eu era a pessoa que fazia as pessoas acreditar no maligno. Eu não podia perder o crédito das pessoas para continuar conduzindo elas à escuridão. Em 1996, eu recebi o dom de matar. O diabo apareceu a mim e apertou a minha mão. A pele da minha mão ficou negra. E a partir daquele dia, se uma pessoa me desafiasse, eu lançava uma maldição de morte e acontecia. Eu amaldiçoei um empresário de câncer. Meses depois, ele morreu. O demônio ficou no seu umbigo e desenvolveu câncer na bexiga. Esse câncer cresceu e o matou. Um rapaz disse que não acreditava nos meus poderes. Ele era ateu. Eu o amaldiçoei para ele morrer com um acidente de carro. Ele estava andando na rua e, de repente, se jogou na frente de um carro e morreu. O demônio o empurrou para cima do carro. E assim, em 7 anos, eu recebi os 7 dons do diabo. Eu e os maçons fundamos algumas seitas desconhecidas que usam o nome de Jesus para confundir o povo. Ninguém dessa seita servia a Jesus. Ele existe para enganar o povo. Tudo isso era a ordem dos demônios. Até que um dia Deus se cansou das minhas maldades e usou um servo seu para falar comigo. Ele disse: Homem, se não se arrepender de todas as suas maldades, algo terrível irá acontecer. Eu não acreditei. Eu zombei daquele homem humilde. 3 dias depois, eu senti fortes dores no coração. Passei no cardiologista e foi consultado. E eu estava com pericardite. A minha saúde sempre foi ótima, mas agora eu estava com inflamação no coração. Em uma sexta-feira à noite, eu estava deitado e senti dores fortes no peito. Lembrei-me das palavras daquele cristão.
Comecei a me lembrar de Deus e pedia para Ele não me deixar morrer. Eu tinha medo de deixar a minha riqueza. Eu era casada e não tinha filhos. Nunca acreditei em Deus. E naquele momento tive fé. Pedi misericórdia para Ele. Estava disposto a largar o ocultismo. Aquela dor no peito intensificou, me fazendo ter um apagão. Tudo foi paralisado, até os órgãos vitais não funcionavam. Eu não tinha nenhum sinal de vida, e o meu espírito estava perto do meu corpo. Ele era o que dava vida ao meu corpo. Tirou ele de mim e o corpo tombou. Uma luz desceu do céu, parecendo uma grande estrela, e parou perto de mim. Era o anjo de Deus. Como ele resplandecia! Imagine a glória de Jesus. O anjo disse: Deus ouviu o seu pedido de misericórdia e a sua promessa de largar o ocultismo. Isso foi no ano de 2015 que tive esse arrebatamento. O anjo disse: Venha comigo, e me conduziu a um caminho largo. Essa estrada tinha muitas cobras, aranhas e bichos mortos. Chegamos ao portão negro e uma frase estava escrita: Bem-vindo ao inferno. Fiquei arrepiada, pois eu não sabia que esse lugar existia. Eu pensava que isso existe apenas na mitologia grega e hebraica. Até o céu eu pensava que era folclore grego. O meu medo de morrer consistia em deixar de existir e nunca mais viver. Nunca imaginei que existe um lugar eterno. Aquele portão se abriu e um vapor veio em minha direção. Um calor insuportável quase me derreteu. Eu creio que o anjo não permitiu que nenhum dano acontecesse comigo. A sua presença evitou que os efeitos do calor me afligissem. A primeira pessoa que eu vi no inferno foi Albert Pike, um dos satanistas famosos, que também foi da maçonaria. Eu vi o ator Noriyuki Pat sendo atormentado pelos demônios, e também o ator James Avery, que sofria no tormento. Os demônios os esmagaram, arrancaram as suas peles. Eu também vi o ator Patrick Swayze, também em grande tormento. O fogo o consumia e os demônios os torturavam. Também vi cantores de rock. O baixista Paul Gray tocava e seus dedos estouravam. As carnes do seu corpo caíam e ele tocava eternamente. A mesma coisa acontecia com o guitarrista Gary Moore, que passa pelos mesmos sofrimentos. Que terrível situação esses cantores e tocadores passam. Eu vi o cantor Joey Ramone, que cantava até as cordas vocais estourar. Ele já não tinha mais voz, apenas um apito saía da sua boca. Esse processo será assim eternamente. Fui para outra sessão e vi os demônios fazendo reuniões sobre política. Eles queriam colocar no poder para governar o político que fez pacto com eles. Os demônios usam homens ricos e poderosos do mundo para controlar todos os seus planos. Esses homens de grande influência política obedecem às ordens desses demônios. Vocês que são cristãos e desejam entrar na política, não façam isso. Os demônios estão no poder. Os demônios têm usado os políticos para legalizar o aborto, casamento gay, liberação das drogas e outras aberrações. Tudo no inferno é planejado em reuniões para destruir a humanidade. Embora a Bíblia diga que Deus instituiu as autoridades governamentais e que os poderes desses governantes foram dados por Deus para governar o povo, muitos têm usado seus poderes e influências dados por Deus para trabalhar para as trevas e oprimir o povo. Deus ele deu autoridade para os políticos, mas eles são quem escolhe se vão usar para o bem ou para o mal. Muitos se vendem para o diabo através dos pactos. Satanás é o príncipe desse mundo e dá o seu reino para quem ele quer, pois o mundo jaz no maligno. Alimentos que deixam o homem e a mulher estéril. Eu vi uma química que está sendo injetada nos alimentos e afeta os hormônios, deixando a pessoa estéril. No inferno eu observei multidões de evangélicos. Eu nunca vi tanto cristão. A primeira classe de evangélicos que o anjo me mostrou foi os que não tinham autodomínio. Eles não tinham regras de vida e seduziam as mulheres casadas.
Esses cristãos eram maliciosos e seduziam as mulheres da igreja. Essa é a primeira classe. Eles eram devassos, imorais, espalhadores de suas más famas e pedras de tropeço. Fomos para a segunda classe de cristãos. Esses eram agressivos, não aceitavam correção pelos seus erros, tratavam seus pastores mal e se tornaram inimigos daqueles que não concordavam com seus modos de vida. O anjo me levou até a terceira classe de cristãos. Esses eram impuros, pensamentos maliciosos e corações cheios de sensualidade. A quarta classe que o anjo me mostrou foram os profanadores, que corromperam o que é sagrado. Eles misturaram o que é santo com as profanações do mundo. Mancharam a pureza dos cultos com heresias. Colocaram abominações dentro da casa de Deus. Profanaram o altar, sujaram a santidade da liturgia. Fui levado à quinta classe de cristãos. Eles eram ambiciosos pelos bens materiais para satisfazerem seus desejos. Eles eram capazes de qualquer coisa para conquistar tudo o que queriam, mesmo que isso fosse prejudicar o próximo. Eles disseminavam calúnias para serem beneficiados, inventavam mentiras para roubar uma vaga de emprego. Esses eram egoístas que têm amor excessivo a eles mesmos. Não se importavam com ninguém, só pensavam em si. Fomos para a sexta classe, onde estão os cristãos que fizeram de suas igrejas uma zona de guerra. Causavam dissensões, não concordavam com o ensino da santidade do pastor. Esses criaram facções para atacar a igreja e gostavam de conflitos. Eles viviam afastados dos irmãos santos, que obedecem à palavra de Deus. Fomos para a sétima classe, onde estão os cristãos que disputavam cargos das igrejas, chegando a querer prejudicar o outro. Alguns deles queriam tomar o lugar do pastor, invejando ele. Outros torciam por alguns saírem da igreja para ocupar seus cargos. Fomos para a oitava classe, onde estão os cristãos trapaceiros. Eles fraudaram documentos, enganaram as pessoas nos negócios e levaram vantagens. Vendiam mercadorias frágeis para enganar. Eram gananciosos com as suas sedes de terem tudo. Mesmo que não precisassem de dinheiro, queriam acumular. Fomos para a nona classe, onde estão os pastores ladrões. Roubaram dinheiro escondidos e desviaram grande quantidade de dinheiro para suas contas. O pastor fundador confiou o cargo para seu amigo pastor. Ele roubou o dinheiro da igreja e o seu pastor não sabia. Quando ele morreu, foi homenageado como celebridade pelo pastor presidente, que confiava nele e nunca soube do desvio de dinheiro que seu amigo fez da igreja. Povo de Deus, não queira fazer parte de um desses grupos. Não queira ir para um desses vales através da classificação dos seus pecados. Não vá para o inferno. Façam de tudo para não cair nesse lugar tenebroso e ficar preso ali eternamente. Se esforce no caminho de Jesus. Não brinque de ser cristão. Nem caiam na moda gospel de servir a Deus. Eu vi cristãos gospels no inferno e todos aqueles que seguiam a moda gospel de ser cristão, que está na igreja e com as mãos agarradas no mundo, servindo a dois senhores ao mesmo tempo. Para o evangelho gospel, não existe separação com o mundo. O reino deles é ter dinheiro. Isso é o paraíso celestial que a Bíblia fala para eles. No evangelho gospel, a pessoa só vence se conseguir muito dinheiro e fama. Sem isso, é um derrotado. Esse evangelho produzido na maçonaria, dando muito prejuízo à igreja e levando muitos cristãos ao inferno. Eu sei disso porque fui maçom e criamos esse evangelho na terra. Invertemos tudo. Os médicos tentaram me reanimar até que conseguiram. Só foi possível porque meu espírito de vida voltou ao corpo. Quero dizer à igreja, a morte do cristão não é a maior perda. A maior perda é não ter Deus em nossas vidas enquanto estamos vivos. Eu casei com a Susan e abri uma igreja para evangelizar as almas. Não congreguei nas igrejas perto da minha casa por estarem todas envolvidas com a maçonaria. Eu não quis entrar na convenção dos ministérios por ter a minha igreja influenciada pela maçonaria. Quando a maçonaria descobriu que eu havia saído da loja, queriam me matar como um traidor. Mas eu já sabia disso e já tinha ido morar na Dinamarca. Tudo aquilo que o diabo me deu, como dinheiro e status, ele me tirou tudo, porque quebrei a aliança das trevas. A maçonaria confiscou os meus bens
E na minha ida para a Dinamarca, não podia levar nada. Jesus me deu tudo aquilo que eu necessitava. O preço foi uma vida de oração. Existem três tipos de bênçãos: aquela que Deus dá, aquela que você conquista pelo seu esforço e aquela que o diabo lhe dá. Satanás tentou me atrapalhar com seus obstáculos, mas eu consegui quase tudo que perdi. Não era mais rico, mas também não fiquei pobre e estou feliz. Eu e minha esposa fazemos a obra. Ela é minha auxiliadora e tem me ajudado para o crescimento da obra. Hoje moramos na cidade de Reykjavik. O meu ministério é pequeno. Ninguém me conhece nesse país diferente. Mas eu não quero que seja uma igreja conhecida onde venha me fazer famoso. Pastorei a igreja Sangue Redentor. Estou compartilhando apenas um terço do meu testemunho. Não vou estender muito para não ficar o dia todo falando das mil maravilhas que a mim foram proporcionadas da parte de Deus. Que a santa paz e a graça do nosso Deus fique com todos os ouvintes. Amém.